Então, bora começar, pessoal. Agora sim, bora começar? Sim, Uhum. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Vamos começar mais uma das nossas palestras do 1%. Hoje a gente vai falar sobre storytelling. Estou aqui com a minha amiga Thaís. E aí, Thaís? Bom dia, pessoal, tudo bom? bom Vou dia. colocar a tela aqui. Conseguem ver a minha tela? Consigo. Sim, Então, como eu falei, o nosso tema de hoje é storytelling, como contar boas histórias e por quê. E a ideia é que essa palestra ela fosse uma coisa mais tranquila, uma coisa bem mais de boa, não tão técnica assim, no sentido das outras palestras que a gente teve. Então, sair um pouquinho dessa coisa muito comex e fazer uma coisa mais leve, mais tranquila, que a gente pudesse dar aquela esparecida. E provavelmente, talvez exista o risco de, durante a minha fala, a nossa terceira participante que está dormindo aqui do meu lado, a minha doguinha, ela acabar se pronunciando. Se ela acordar e começar a fazer barulho, já sabe por quê. Bora lá. Começar com uma breve apresentação aqui. Opa. Opa, então, oi, pessoal da Master, prazer conhecer vocês. Eu sou a Thaís Cuiciato. Já trabalhei com várias coisas, sempre relacionado com escrita, né? Já fui jornalista, já fui escritora, revisora de texto, editora, já publiquei um livro e atualmente eu estou trabalhando como especialista em operações de marketing. Eu sempre gostei muito de escrever, estudar estruturas narrativas e tentar aplicar um pouco elas, seja no marketing, nos meus projetos pessoais, então é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje. E daí tem eu. E daí tem eu, que sou publicitário, produtor de conteúdo, podcaster. Inclusive, escutem o Embarque Nessa, que é o podcast aqui da Master. É, E também eu sou aqui do Endomarketing da Master. Basicamente, a pessoa que faz o sextou, faz o Master do mês e faz bagunça com vocês. Então, bora. Bom, gente, o tema da nossa conversa hoje é storytelling, ou seja, a arte de contar histórias. E daí vem uma questão que é bem importante. Porque afinal saber contar histórias é uma habilidade importante, seja no trabalho, seja na vida. As histórias elas fazem parte do nosso dia a dia e tem um motivo pelo qual quase todos os nossos momentos de lazer têm a ver com elas. Você pensa bem, o que você faz quando você tem um tempo livre? Né? Você vai no cinema, você assiste uma série, você ouve um podcast, lê um livro, as próprias redes sociais, ou mesmo ir num bar com os amigos contar da vida de vocês. São todas atividades que envolvem histórias porque o ser humano é feito para amar isso. Até nossa própria evolução foi impulsionada pela nossa capacidade de contar, ouvir e compartilhar nossas experiências, tornando o que é particular, ou seja, algo que aconteceu com um indivíduo uma vez, em algo universal. Por exemplo, basta que uma pessoa sobreviva num ataque de urso, sei lá, para que toda a tribo saiba que deve evitar aquela área da floresta porque lá tem ursos. Mesmo sem nunca tendo visto um urso, compartilhar a história permite que todos estejam mais seguros. Mas a gente já saiu das cavernas faz tempo. Eu duvido que alguém aqui lute com um urso no dia a dia. Então, por que aprender histórias, né? Bom, a resposta mais óbvia para isso é ficção, para arte, produzir filmes, livros, quadrinhos, séries, o que quer que seja. Mas ter uma noção de storytelling ajuda também com outras coisas nada a ver com ficção. Por exemplo, palestras e apresentações. Hoje eu trabalho mais com a área de dados, né? E saber contar uma boa história é super importante para o meu dia a dia. Porque se eu simplesmente montar um monte de gráfico pizza, jogar na cara do meu chefe, ele vai falar legal. Mas o que isso quer dizer, né? Então, a necessidade de usar os dados para construir uma jornada do cliente, explicar de onde que está vindo eles, quais são as quebras, quais que são os gargalos, de uma forma interessante e que faça sentido para gerar insights. Também dá para usar storytelling para conversas, seja um papo de bar, seja algo mais profissional, por exemplo, explicar como que um projeto foi conduzido. Artes em geral, o jornalismo também. O jornalismo é essencial, tem projetos muito bacanas com jornalismo voltados para o storytelling. Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar da Mulher da Casa Abandonada, né? Que é um podcast que bombou ultimamente e que é um podcast jornalístico escrito totalmente usando técnicas de storytelling. E publicidade, marketing, que acaba sendo meio que a minha especialidade, né? Que é justamente você contar as histórias da sua empresa para convencer seus clientes que o produto ou serviço faz sentido para eles. E muitas vezes você pode fazer isso sem nem falar da tua empresa diretamente. Eu acho que o Natan vai falar um pouco mais disso no final da apresentação, né? Mas já dou um spoiler aqui.
Em resumo, fofoca faz todo sentido biológico. Faz todo sentido biológico. Bom, então, como eu falei antes, o grande objetivo de contar uma história bem contada, é encontrar o que é universal no particular e gerar identificação. E uma boa história explica algo que é complexo de forma simples. Os gráficos de dados que eu falei, por exemplo, um filme de guerra, que é bem mais fácil de acompanhar do que um curso inteiro de história. Você pega algo que tenha muitas informações e transforma em algo que seja mais fácil de digerir. E as histórias, elas humanizam as situações. Isso eu posso falar de volta, por exemplo, da Mulher da Casa Abandonada, né? Todo mundo sabe, a gente ouve falar, infelizmente, que existe trabalho análogo à escravidão, que a gente vê nos jornais, a gente ouve de um caso ao outro, mas quando esses casos têm uma cara, um endereço, uma foto da casa, é quando a gente realmente sente que aquilo realmente está acontecendo. E daí que vem o grande desafio, né? Tem como tornar qualquer história interessante? E tem, mas é preciso saber contar ela direito. E um dos fatores que determina isso é quem está levando essa história adiante. Você pode passar. Nesse caso, até um exemplo legal é aquele da Anne Frank. Não, não é legal, né? Mas, tipo, uma coisa é você estudar sobre o Holocausto e tal. É uma coisa, tem uma coisa mais densa, longa e tal. Mas outra coisa é você pegar a Anne Frank em si, que é um caso isolado, um caso totalmente humano, e você tem uma outra percepção sobre aquele caso, uma coisa mais específica, assim, e que, tipo, às vezes consegue ser até mais abrangente, né? Isso mesmo. Bom, de uma forma muito simplificada, tem dois tipos de história. Na verdade, existem milhões de tipos de história, né? Mas nesse caso eu vou dividir em dois tipos, que são as character-driven, que são as conduzidas por personagens, e as plot-driven, que são as conduzidas pelo enredo. Escolher o tipo certo para tua história já é meio caminho andado para o teu sucesso. Então vamos lá, uma história conduzida por personagens foca neles, no seu desenvolvimento, seus conflitos, seus dilemas. Você pode mudar totalmente o cenário e ainda ter mais ou menos a mesma história. Por exemplo, sitcoms, né? Friends, How I Met Your Mother, que acho que é da onde vem esse gif aí, Modern Family, novelas também costumam ser assim, filmes de drama, de romance, filmes de super-herói. Pensando no exemplo, né, de um filme de super-herói, a gente pode trocar o vilão, pode trocar a cidade que o filme passa, pode trocar a época, mas se o filme tem o Homem-Aranha, vai ser um filme do Homem-Aranha, não importa o que tem ao redor. Por outro lado, se a gente pegar exatamente o mesmo vilão, os mesmos temas, os mesmos conflitos e trocar o Homem-Aranha pelo Homem de Ferro, o filme muda completamente. Então, esses são as histórias que são conduzidas por personagens. E tem as histórias focadas no enredo, que são os personagens. Né? Nossa, confundi aqui para falar. Nas histórias focadas no enredo, os personagens são quase irrelevantes. Por exemplo, Jurassic Park, né, da onde vem esse GIF. O grande destaque desse filme não é o cientista, não é os turistas. A gente pode nem lembrar o nome deles. Eu sei que no último tem o Chris Pratt, mas eu não lembro o que o personagem dele faz, na verdade. O que faz esse filme ser esse filme é o enredo, ou seja, o fato deles terem clonado dinossauros, enchido o parque com eles, não sei o quê. Outros exemplos de histórias guiadas por enredos é a maior parte das histórias de fantasia, ficção científica, distopia, mangá, tudo que tem fantástico, magia, sobrenatural, tende a ser mais plot-driven, mas isso não é exatamente a regra. Pode ser um plot-driven de, sei lá, de high school, né, da escola americana lá, que você pode trocar o personagem por qualquer um, que vai continuar sendo a mesma coisa, né? E é claro que a maioria das histórias vai ser uma mistura dos dois e vai ter um predominante. Mas não quer dizer que tem um tipo que seja melhor ou pior, apenas o que se encaixa melhor na sua proposta. Então, digamos que você quer contar algo mais focado nas pessoas, mais humanizado, trazer mais emoção, é melhor focar nos personagens. Mas se você quer criar um mundo, criar regras diferentes, pensar, como seria se tal coisa acontecesse, pode ser melhor focar no enredo. Mais um pouquinho sobre personagens, eles precisam mudar para a história andar. Quanto mais o seu personagem sofre, melhor a tua história vai ser. É assim que a vida funciona, né? Sabe aquela conversa de bar? Ninguém quer ouvir a história do coleguinha que acordou, escovou o dente, pegou o ônibus e foi trabalhar. Isso não tem graça. A gente quer ouvir, ele se empolga ouvindo que o pneu do ônibus furou, que ele chamou o Uber cancelou, ele foi a pé, escorregou na poça, quebrou um dente. A gente gosta do drama. Teve essa notícia, né, que viralizou uns dias atrás, não sei se é verdade ou não, de uma estagiária que vendia fofoca na empresa e conseguia tirar, tipo, 5.000 reais no mês. E é claro que é um exagero, né? Eu não sei, tá com cara de ser fake news, não fui atrás para ver se é verdade ou não. Mas dá muito para entender por que alguém pagaria 100, 200, 500 reais para ouvir o drama do outro, porque a gente adora ouvir a desgraça alheia. Infelizmente, o ser humano é assim, né?
Pode passar. Bom, aqui eu trouxe uma dica um pouco mais prática para vocês, é um conceito bem básico, qualquer curso de escrita vocês vão encontrar alguém falando disso, que é o mostre, não diga. Eu trouxe um exemplo do meu trabalho anterior, né, para ilustrar isso um pouco melhor. Eu trabalhava numa universidade e eu escrevia muito propaganda para pós-graduação. Então, ao invés de dizer que o MBA da Universidade X é a melhor opção, a gente pode dar um exemplo que mostra por que ele é a melhor opção e deixar a pessoa que está lendo, que está assistindo, que está vendo, chegar a essa conclusão sozinha. Então, eu posso falar, em vez de falar, é a melhor, posso falar que o MBA tem um programa alinhado com o mercado de trabalho, tem professores, mestres, autores, que conta com metodologias ativas, não sei o quê. E a pessoa vai ver isso e vai pensar, nossa, isso aqui parece melhor do que a outra opção que eu estava considerando. Então, ele vai chegar nessa conclusão sozinho. E isso é bom porque dá mais credibilidade para o que você está falando. Né? Outro exemplo bem usado em publicidade é o depoimento. Ao invés da empresa falar, eu sou muito boa, compre com a gente coloca um cliente falando disso. Né? Então, nesse caso, a gente está mostrando o impacto que o produto traz aos clientes, ao invés de só pedir que o público acredite no que eu estou falando. Pode, é isso aí. Falar um pouquinho de conceito. Uma boa história, ela não fica só na superfície. Ela precisa ter um significado, e esse significado é o que faz ela ser importante. Daí você pode pensar que, para ter esse subtexto, esse significado mais profundo, tem que ser um filme inteiro, um livro inteiro. E não, você pode encontrar uma história bem legal até num TikTok de 1 minuto, num tweet, numa apresentação. Eu trouxe aqui um exemplo de uma propaganda da Nike que eu acho que traz bem isso. Então, vocês vejam, é uma imagem estática, né? Uma menina, Serena Williams, no caso, jogando tênis, e o texto só é um sonho louco até você fazer. Então, a gente tem só uma imagem, o texto, uma frase e uma pessoa famosa, e a gente preenche essas lacunas e entende a história inteira. Existe essa fórmula que ajuda a visualizar isso um pouco melhor, que é a fórmula do XY. Eu vou contar uma história sobre X e ela é importante por causa de Y. Nesse caso, a gente pode falar algo como: eu vou contar uma história sobre uma menina que tinha o sonho de ser jogadora de tênis, e isso é importante porque, ao incentivar o esporte, a resiliência, o sonho de se tornar uma grande atleta, a gente está fortalecendo esses valores e alinhando eles com a nossa marca, que é a Nike. Pode passar. Bom, falar um pouquinho de estrutura de uma história. Você já deve ter percebido que filmes, séries, até comercial de margarina tem uma estrutura bem definida. A apresentação dos personagens, o problema, os obstáculos e a resolução dos conflitos. Tem vários nomes para isso, vários estudos. Se você quiser saber mais, você pode pesquisar sobre Jornada do Herói, sobre Monomito, enfim. Mas aqui, para simplificar, eu vou chamar de estrutura dos 3 atos. E o pulo do gato é que o ponto de virada de um ato para outro são os momentos mais importantes da história. É quando o Darth Vader fala que é o pai do Luke, quando o Thanos estrala o dedo, quando o Titanic afunda, é quando o teu público está mais interessado em saber o que vai acontecer em seguida. Então, um exemplo bem claro disso ali é Procurando Nemo. É bem esses 3 momentos, né? Então, primeiro a gente conhece os personagens, conhece o Nemo, o pai do Nemo, esqueci o nome do pai do Nemo. E o problema que é o Nemo ser capturado. Daí vem os obstáculos que o pai dele enfrenta para encontrar, tem os tubarões, as águas-vivas, tem a Dory ajudando, continuando a nadar, tudo isso. E no final a gente tem a resolução, que é eles finalmente se encontrando. Então, o que é o momento marcante do filme, né? Quando eles passam do ato 1 para o ato 2, do ato 2 para o ato 3. Pode passar. Toda história é uma sucessão de eventos, né? Mas isso não significa que tudo que acontece deve ser contado. Deve fazer parte do desenvolvimento dos personagens e da história, caso contrário, é tempo perdido. Isso é uma lição muito valiosa que eu aprendi no meu tempo de revisora de texto. Seja por espaço ou por clareza, não tenha dó de cortar fora o que não é essencial. Se você está pensando em escrever alguma coisa, primeiro escreva tudo, depois vá só na tesoura ali, tirando tudo, para ficar mais claro e mais empolgante. E quando a gente fala de publicidade, como fica tudo isso que eu estava falando até agora, né? Bom, o primeiro é importante notar que nem toda propaganda usa storytelling e nem toda que usa faz isso direito. Se você vê um comercial de mercado, por exemplo, é preço, produto e acabou. E tá tudo bem, essa é a proposta, eles não se propõem a fazer um storytelling. Mas há empresas que usam o storytelling na publicidade e um bom uso disso é focar não na marca e sim no cliente.
O cliente é seu protagonista, é ele que está enfrentando um problema, e a solução pode ser ou o seu produto ou algo que o seu produto representa. Que nem o exemplo da Nike lá. A Nike ela não vai fazer a Serena Williams se tornar boa em tênis, mas ela vai estar lá acompanhando ela enquanto ela está nessa jornada. Outro exemplo disso é basicamente qualquer propaganda de Natal da Coca-Cola. Vocês devem se lembrar que todo ano eles lançam. A gente não vê alguém falando compre Coca-Cola, beba Coca-Cola para o teu Natal ser bom. Normalmente tem um conflito, um obstáculo, Papai Noel, alguma coisa assim, envolvendo os presentes, não sei o quê. E tudo é superado com amor, amizade, algo assim. E a Coca entra no final só ali com a logozinha, como um símbolo do que essa resolução do conflito representa. Pode passar. Falar um pouquinho sobre ritmo da história. Sabe quando alguém está contando uma piada, a pessoa não desenvolve, fica se repetindo, gaguejando, quando chega no final você nem consegue mais achar graça, porque levou tanto tempo para chegar ali que não dá mais. Então, uma boa história, ela tem que ter um ritmo constante, uma ação atrás de outra e reviravoltas a cada tanto tempo para gerar curiosidade e tensão. Vamos fazer uma dinâmica super rápida. Eu queria que todo mundo aqui pensasse em um filme, uma série, um livro, sei lá, uma história que goste muito e tente se lembrar de uma cena bem específica. Tipo, uma cena que você gosta naquele filme. Né? Sei lá, se você gosta de Pantanal, tenta pensar numa cena do Pantanal que passou na semana passada. Todo mundo pensou? Bom, é muito provável que a cena que você pensou tenha a ver com um desses carinhas aqui. Raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. Essas são as nossas emoções mais básicas, então a gente sempre vai lembrar melhor de tudo o que envolve elas. Isso vale para nossa vida também. Se eu pedir para alguém me dizer aqui um dia da sua vida de 2019, por exemplo, é muito provável que você vai se lembrar de um dia que você passou muita raiva, que você ficou muito triste, ou que você ficou muito feliz. Porque é por isso que os dilemas e as contradições são tão bons para uma história, porque eles geram sentimentos fortes que marcam a história na pessoa que está vendo, está assistindo, está lendo. Bom, aqui temos uma outra fórmula, que é uma variação daquela fórmula do XY que eu falei antes. Tem alguns itens a mais. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print, depois aplicar no que vocês quiserem, né? Seja algo do trabalho, um projeto pessoal, uma obra que já existe, que vocês assistiram e querem analisar. E eu queria jogar alguém na fogueira aqui, perguntar se alguém quer abrir o microfone e tentar preencher essas lacunas com alguma história que goste. Temos voluntários? Alguma vítima? Ou alguém pode dizer algum filme no chat ali e a gente pode fazer isso juntos também. Ninguém, gente? Então tá, vou fazer com o Procurando Nemo que a gente estava vendo ali antes, tá? Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, o Nemo está motivado a desafiar o seu pai. Mas então ele é capturado e agora ele tem que ser resgatado pelo seu pai. Por causa disso, o pai dele sai numa jornada, o que leva a enfrentar vários desafios. E finalmente você não vai acreditar, mas eles conseguem ficar juntos no final. E o motivo disso ser importante é que mostra que é importante você, sei lá, obedecer seus pais, que você pode embarcar numa aventura, algo nesse sentido. Beleza? Pode seguir. Aqui é um resumão de tudo que eu falei até agora, né? Então, basicamente, para escrever uma boa história. Tenha foco, siga seu conceito, simplifique, mostre e não diga, tenha foco nos personagens, exponha contradições e dilemas que eles passam e lembre-se que a história tem que estar sempre em movimento. É isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para o Natan, que vai elaborar um pouquinho mais a perspectiva dele de publicitário. Bora lá, que agora comigo é o porquê contar boas histórias. Então, bora pra prática aqui. Bem aquela visão de publicitário maluco mesmo, e eu vou usar algumas das situações que a Thaís citou até, trazendo, tipo, alguns elementos por exemplo, essa questão do mostra e não diga e tal, e tentar trazer um pouquinho pra nossa rotina também aqui da Master, e pensar em questões assim. Vamos lá. Até citou essa questão da Coca-Cola, ela bem essa questão de como ela cria valor de marca, de como que você cria esse afeto pela marca, você sente aquela coisa a partir da marca. Quando você fala em Coca-Cola, você lembra de muita coisa.
Alguns dos comerciais mais recentes, eles têm muito dessa coisa de tipo, curtição com amigos e tal, mas durante um bom tempo, principalmente no Natal, inclusive, ele traz essa coisa bem de almoço de domingo, momento família. Até outras marcas também tentam trazer isso na publicidade. A gente tem a expressão de família margarina, um pouco por conta dessa coisa bem clichêzona, assim. E tudo isso é branding e publicidade. Tipo, tudo isso utiliza storytelling e essas histórias servem para fazer com que a gente se identifique, fazer com que a gente tenha essa conexão com a marca, sabe? Até algumas marcas usam isso em diferentes culturas. Um exemplo é a Bala House, que no Brasil ela é vendida como essa coisa tipo, você vai pegar uma bala house, você vai sair beijando todo mundo porque você tá ali refrescante, tanana. Você vai em outros países, ela é vendida como quase um remédio que a galera usa pra, tipo, tá com tosse. E daí é toda uma história que é construída em cima daquela marca. Mas até aí você deve estar se perguntando, tipo, tá, show, como que eu faço isso agora? Pra que serve isso daí? E aí que tá, você pode usar isso. Você pode usar isso tanto para sua vida pessoal, para profissional e, tipo, se é que você já não faz isso, né? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Você pode fazer isso. Uma das formas de você usar isso é para reforçar a sua marca pessoal. É exatamente aquilo que eu comentei das marcas, tipo, é sobre como que as pessoas veem você, veem a marca, no caso, e que tem várias ferramentas para você poder fazer isso para reforçar a sua marca pessoal. Tipo, hoje em dia, a gente tem o Instagram, que ele serve muito bem para você conseguir fazer isso, e ali você pode publicar imagens, você pode usar vários recursos audiovisuais, texto, vídeo, o que for, para você construir uma história em cima disso com essas ferramentas. Você literalmente conta histórias nos stories. Até teve um caso recente de uma influenciadora que vazou tipo uma reunião de pauta dela, alguma coisa assim, e que daí ela falava, sei lá, tal hora da manhã eu vou postar o look do dia, tal hora da manhã eu vou postar como que foi meu café da manhã, tal hora da manhã eu vou postar, tipo, levando as crianças para a escola. Ela cria toda aquela história em cima dos stories para poder, tipo, todo um storytelling como uma forma de fazer com que as pessoas tenham aquela perspectiva dela, mesmo que a vida dela não seja de verdade aquilo ali, mas ela é construída em cima disso. Existem outras ferramentas até que são usadas para isso hoje em dia. Tem muita gente que está crescendo em cima disso. Até o próprio Whindersson, ele cresceu contando a história dele, contando da vida dele, mas só que de uma forma bem humorada no YouTube. A gente vê até muita gente fazendo isso no TikTok também hoje em dia. E a galera consegue construir toda uma perspectiva sobre elas usando as redes sociais. Mas eu vou focar aqui no Instagram, talvez só para dar um exemplo mesmo. Mas você pode usar ele para qualquer situação, nesse caso aqui. Imagina que você vai começar a divulgar algum projeto pessoal seu, mas eu vou trazer aqui, sei lá, uma loja de brigadeiro. Você vai começar a divulgar sua loja de brigadeiro no Instagram. Como que você vai fazer isso? Só postando fotos de brigadeiro bonito? Não. Você pode construir uma história em cima disso. Lembra aquela questão do... Calma lá. Você pode construir toda uma história em cima disso, tipo... Imagina que você quer. Lembra aquela questão do mostre e não diga? Você pode fazer isso muito bem no sentido de mostrar as coisas que você faz. Você não precisa dizer, meu brigadeiro é o melhor de todos. Mas você pode mostrar, tipo, como que você escolhe os ingredientes, por que que você pega ingredientes bons. Você pode fazer um story ali comentando, tipo, galera, eu tô fazendo isso daqui de tal jeito, assim, assim, assim. Você pode fazer uma coisa bem desenvolvida em cima disso tudo. Sei lá, meus ingredientes são melhores, ou então todo tipo de coisa nesse sentido de dar valor para você, tipo, valorizar seu trabalho. Porque uma coisa é a pessoa ver que o seu trabalho é legal, mas outra coisa é você ver como você faz o seu trabalho. Tipo, dá um valor para você, sabe? Mostra que você é além daquele resultado só. Ou até mostrar os perrengues, sabe? Tipo, quem nunca queimou uma panela antes? Quem nunca fez alguma besteira quando estava na cozinha? Quem nunca cometeu alguma gafe? Tipo, mostra que você é um ser humano, que você tipo, passa pelas mesmas situações que a outra pessoa. Tipo, meio que isso gera um pouquinho daquela empatia. A gente chama isso de interação parasocial, que é meio que essa coisa da gente sentir uma empatia pela pessoa que a gente nunca viu na vida. Tem uma galera que é obcecada por influenciadores, que é obcecada por gente famosa, e a pessoa nem sabe que a outra pessoa existe. E daí, com isso, com essa presença nas redes sociais, você mostrando, você trabalhando, você fazendo as coisas,
meio que vai criando esse vínculo. E eu mesmo, tipo, tem várias marcas que eu não compro, ou então só comprei uma vez, e algumas lojas que eu só sigo eles, mas de tanto ver eles publicando ali, tipo, olha, a gente fez isso daqui e deu tal coisa, ou então fiz isso daqui e deu errado. Eu criei uma certa empatia por essas marcas, e daí, se alguém me pergunta alguma coisa, automaticamente eu vou lembrar dessa marca, eu vou indicar ela, e não aquela marca que tá tudo sempre ali, tipo, só basicão, sabe? É você ir além disso, sabe? Você mostrar que tem pessoas ali. Até, inclusive, aqui, ó, vocês viram amigos da marca, e na Master a gente faz um pouquinho disso. Não sei se vocês já assinam a nossa newsletter, também, que a gente manda todas as segundas-feiras, que a gente tem as notícias sobre Comex, ou então se vocês já seguem a gente nas redes sociais, inclusive se vocês não seguem, podem seguir a gente lá. A gente sempre faz questão de mostrar nas nossas redes sociais que a gente é uma empresa feita de pessoas para pessoas, que a gente tem essa coisa mais humana, a gente mostra nossas ações de endomarketing daqui, as nossas festinhas, nossos eventos, tudo que a gente tem. E, tipo, até o nosso próprio podcast, inclusive, novamente, vamos escutar o nosso podcast. É, Tipo, tudo isso serve para mostrar que são pessoas que estão aqui e para mostrar esse vínculo, mostrar que a gente não é só uma empresa que está ali que vai liberar teu container, que é uma pessoa que está fazendo isso, são pessoas que estão montando aquilo ali e fazendo acontecer. Isso, de certa forma, é storytelling, porque a gente constrói essa visão sobre a gente. Em resumo, você pode criar sua marca pessoal usando todas essas ferramentas. Sei lá, pega as redes sociais, fala alguma coisa que você gosta, conta suas experiências, compartilha conhecimento. Você vai criar vínculo, você vai usar vários veículos para fazer isso. E vai ser muito legal. Confia, você vai ver. Tá. Você também pode usar isso para outras coisas, no caso, tipo, conversas, palestras da vida. Tipo, é até algo que pode ser feito pessoalmente. Você não precisa, sei lá, criar uma marca, você não precisa virar um influenciador para poder usar storytelling. Você pode usar no dia a dia. Tipo, você vai fazer uma palestra, igual agora, você pode usar isso. Você vai fazer uma apresentação de algum relatório, você pode usar storytelling. Ou até em conversas sobre o dia a dia, tipo, você pode compartilhar conhecimento, compartilhar histórias. Eu vou trazer alguns exemplos de como que algumas histórias podem ser usadas aqui no dia a dia. E, tipo, sempre é bom para você trocar conhecimento ou ensinar alguma coisa para alguém. Eu vou mostrar mais ou menos como que é isso. Esse tweet aqui eu achei muito legal porque ele mostra muito bem como que funciona isso. Tipo, quem nunca usou isso, eu recomendo usar. Porque, tipo, mano, faz muito sentido. Se você falar isso para uma criança, ela vai fazer na hora. E, tipo, até com adulto funciona, se você tentar. Tipo, eu recomendo tentar alguma coisa assim. Tipo, fala, eu tenho uma missão para você. A pessoa vai ter uma outra visão daquilo, mesmo que inconsciente. Ela vai tentar fazer aquilo de um jeito diferente. Até para você ensinar alguém alguma coisa assim, eu trouxe aqui um exemplo. Uma coisa, desculpa. Uma coisa é um professor legal que traz um exemplo com base na sua rotina, aquele método bem Paulo Freire, sabe? Tipo, uma coisa mais divertida, uma coisa mais alinhada com sua realidade, uma coisa que te encanta, e outra coisa é o professor que simplesmente manda você fazer alguma coisa, sabe? As coisas se tornam muito mais fáceis quando você tem essa identificação. Tipo, até para você explicar alguma coisa para alguém, para um colega, você vai ensinar ele a usar aquela ferramenta, ao invés de você simplesmente falar, ó, você aperta aqui, você aperta ali, vai acontecer tal coisa. Tenta trazer um exemplo, tipo, por que que você tem que apertar ali, como que as coisas vão acontecer, o que que vai. Tenta trazer exemplos, tenta trazer uma historinha, tenta trazer alguma coisa que vai fazer com que a pessoa tenha outra visão daquilo. Até quando a gente é mais novo, a gente aprende a amarrar o sapato com aquela história do coelhinho que entra na toca, tananã. Tipo, são coisas, recursos lúdicos e que parecem bobos à primeira vista, mas que para você ensinar alguém, para você trazer isso para a vida, tipo, a pessoa nunca mais vai esquecer aquilo. Você pode ir além de uma coisa simples e básica, você pode fazer uma coisa divertida, sabe? Então, outra coisa legal é esse do jeito de vendedor. Tipo, quem nunca ficou, tipo, como posso explicar isso? Tá, tem um jeito aqui de vendedor que eu até lembro de um episódio de The Office, que no caso o Michael Scott ele vai tentar fechar um acordo e que vai ele junto com a chefe dele e um cliente num bar. Aí quando eles chegam lá em The Office,
o chefe do Michael ele só tá querendo falar de negócios, só quer ir direto ao assunto, quer tocar aquilo pra frente logo. Ele não tem tanta paciência assim pra lidar com o cliente. Enquanto o Michael, ele traz aquela visão de vendedor, que ele fica tipo, ah, mas você já viu tal coisa, você já fez tal coisa, ah, nossa, você cresceu nessa cidade, eu também, eu já fui em tal lugar, já frequentei tal escola, já fui em tais lugares. Ele vai criando esse vínculo, contando histórias da vida dele que às vezes nem são, tipo, tão reais assim, sabe? Tipo, coisas que ele simplesmente precisava criar essa conexão e ele foi atrás de histórias para criar essa conexão. E no final ele consegue fechar a venda porque o cliente vê, tipo, caramba, eu meio que me identifico com esse cara porque a gente tem situações parecidas. E na Master a gente tem dois bons exemplos disso. Tipo, o primeiro exemplo é o que a gente faz com os nossos clientes nos aniversários, por exemplo. A gente manda um cartão de aniversário, a gente manda, sei lá, presente, vale livro, manda várias coisas assim. E mostrar que existe esse cuidado para mostrar que a gente é de pessoas para pessoas, né? Mostrar que tem pessoas ali envolvidas nisso. E existe um segundo muito bom exemplo, que é o Marco. Ele é um exemplo disso. Se você já conversou por pelo menos, sei lá, uma meia hora, você sabe que ele tem história para absolutamente qualquer coisa. Eu acho muito louco como ele consegue explicar conceitos, consegue traduzir alguma ideia contando alguma história maluca, com alguma analogia, com alguma referência, alguma coisa. Até os conceitos que a gente vê aqui do próprio 1%, ou então de pessoas para pessoas, surgiram de conversas com ele. E tem uma história muito específica que ele contou uma vez, e ele vive mudando a forma da história. Às vezes é com pedreiro, às vezes é com hospital. Tem vários jeitos diferentes de ele contar essa história, mas que é uma história que me marcou e que eu lembro até hoje, que é a história do hospital. Ela é mais ou menos assim, ó. Certa vez em um hospital, perguntaram para a moça da limpeza o que ela fazia, e ela respondeu: eu ajudo a salvar vidas. E daí, ao questionar a resposta dela, ela disse que o trabalho dela ajudava a manter a higiene do local, evitava infecções, que evitava vários problemas que poderiam surgir ali por conta da limpeza, e que o trabalho dela era essencial. Daí você pensa, legal, uma história bonita, legal, simples, básica e tal. Mas, tipo, ela tem toda uma história por trás dela. Uma história não, tem todo um contexto por trás dela que mostra, tipo, ah, todo o trabalho é fundamental, todo mundo é essencial, todos os papéis que estão ali são importantes. E que em algum momento que você está se questionando sobre você mesmo, sobre a sua necessidade ali, você vai lembrar dessa história e você vai lembrar da moral da história. Você vai lembrar que você tá ali por algum motivo. Mas, ainda assim, tipo, aí que tá um detalhe. Eu não lembro absolutamente nada da conversa que eu tive com o Marco quando ele contou essa história. Eu simplesmente lembro da história. E provavelmente vai ser igual com vocês. Tipo, talvez amanhã ou depois vocês não lembrem de nada dessa palestra. E tipo, mas vocês talvez lembrem dessa história. Essa história que eu acabei de contar do hospital, da moça da limpeza e tal, provavelmente vai ficar marcada na cabeça de vocês de alguma forma e vocês vão lembrar dela por muito mais tempo do que qualquer coisa que vocês viram nessa palestra. Mais do que qualquer outra coisa. Esse exemplo talvez grude na cabeça de vocês e vocês nunca mais esqueçam. Então, tipo, é assim, sei lá, tipo, o caso do professor que ensina de um jeito legal, do colega de trabalho que te explica uma ferramenta de um jeito que você consegue entender, porque ele trouxe bons exemplos, do Whindersson contando alguma história da vida dele, que você lembra daquela história para sempre. Ou até, sei lá, da missão que alguém passou para você, ou da qualquer história, tudo é storytelling. Tipo, tudo isso é parte de storytelling. Tipo, tá tudo conectado. E é muito louco como isso é uma ferramenta útil para absolutamente qualquer coisa. Tudo é meio que uma forma de encantar pessoas, tipo, é tudo meio que uma forma de fazer com que a pessoa mais desatenta que está ali, sei lá, numa aula mexendo no celular, ou então a pessoa que está ali ouvindo só alguma coisa e não está pegando. Tipo, por mais que vocês não estejam prestando atenção agora, vocês só devem lembrar da história depois. Tipo, ainda assim é uma forma de conseguir gravar uma informação na cabeça da pessoa. E tipo, pelo menos um pouquinho daquilo a pessoa vai lembrar por meio de uma história. E, tipo, eu não faço ideia de como que vocês vão usar o que aprenderam nessa palestra, ou, tipo, alguma coisa. Mas eu espero realmente ter conseguido inspirar alguém, ou pelo menos uma pessoa a contar uma história. Tipo, eu espero que tudo isso daqui leve vocês para algum lugar, sabe? Que vocês lembrem de histórias, que pensem em histórias, que criem, que sejam criativos. E, tipo, eu espero realmente que vocês tentem aplicar isso, que façam apresentações diferentes, que façam coisas fora do comum, que vocês sejam criativos, que peguem aquela apresentação de relatório e tentem sair da caixinha, façam coisas diferentes do habitual. Tentem trazer as coisas cotidianas de um jeito mais divertido, mais leve, que saia, tipo, do habitual mesmo.
Porque todo mundo já teve numa situação de, tipo, tá ali num caso entediante, tá desanimado, tá tudo chato, e você pode usar isso para usar o storytelling como uma forma de sair dessa coisa normal, dessa coisa cotidiana, desse habitual, sabe? E, sei lá, no final, tipo, você contar histórias é tipo como contar histórias é como dançar, sabe? Sei lá, você não precisa exatamente saber como fazer isso. Você só precisa tentar e tentar de novo e mais uma vez, arriscar, botar a cara a tapa e, tipo, mostrar como que as coisas fluem, sabe? Tipo, ser uma coisa testar. Você vai se adaptando, você vai encontrar o seu jeito e tenta fazer as coisas diferentes, sabe? Tipo, você não tem um único jeito de dançar, você não tem um único jeito de contar histórias. Você pode fazer as coisas do jeito que, tipo, o importante é funcionar, sabe? O importante é passar informação ou então o importante é você mexer o corpo. Bom, e antes de finalizar, também quem se sentiu inspirado pode compartilhar ainda suas histórias. Não sei se vocês lembram no Master Literário, eu tinha colocado um prazo até o dia 22, mas só que esse prazo não vai existir, tipo, ele vai ficar em aberto até. Quem quiser mandar alguma coisa, o pessoal mandou música, o pessoal mandou poema, tem contos, tem de tudo. E essas coisas eu vou colocar lá no Espaço Master, algumas coisas, tipo, em anônimo, que o pessoal pediu para deixar, outras coisas com identificação. E quem quiser compartilhar alguma coisa, deixar um textinho, deixar o que for, vai ser legal. Compartilhem suas ideias. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, até quem quiser citar alguma coisa, deixar alguma coisa também. Sinta-se à vontade. E é isso, galera. Valeu. Inclusive, perguntas, comentários, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí, fiquem à vontade. Deixar aqui o link. Isso. Alguma pergunta? Eu acho que o Bruno tinha perguntas. Vamos lá, Bruno. E olha lá, pergunta para a Thaís. Oi, manda. Eu vou deixar no slide mais legal de todos aqui, compartilhando a tela enquanto isso. Não sei se eu vou conseguir me concentrar para responder pergunta com tanta coisa acontecendo ali. Sempre divertido. Um pouco de caos é sempre bom. Tá, então o Bruno perguntou aqui, numa apresentação de projeto, você acha que vale a pena criar um storytelling ou melhor entregar o ouro? Eu acho que dá para usar o storytelling para contar o projeto e isso não é necessariamente você entregar, tentando entregar o ouro, tipo, dar a resposta logo de cara, né, ao invés de dar essa... Depende muito do que você busca, né? Que nem eu falei da propaganda. Tem propaganda que se propõe a ser preço, produto, tá tudo certo. Mas tem propaganda que conta uma historinha ali para chegar até o final. Então, se você está só apresentando um projeto ali, teu chefe perguntou, vê rapidinho aqui como é que deu nessa história aqui, beleza, você joga direto o que você precisa informar e beleza. Mas se você vai fazer uma apresentação de 1 hora para toda a empresa, você quer explicar quais foram os problemas, as dificuldades, como você superou, qual que era o problema que você tinha que resolver com esse projeto, quais que são as dificuldades que você encontrou enquanto estava desenvolvendo esse projeto. Pensei que ia ser melhor fazer de tal forma, mas o fornecedor não entregou na data, daí precisei refazer, fazer uma gambiarra, no final deu tudo certo. Daí vale a pena fazer um storytelling até para dar uma valorizada e vender um pouco melhor todo o trabalho que você fez para entregar esse projeto. Tipo, você consegue até chegar no clímax, né? Mas só que entra muito aquela questão do, tipo, mostrar o essencial, sabe? Você não precisa ser todo aquele processo exato. Você consegue construir as coisas de uma forma que vai chegar num clímax e, tipo, vai criar aquele momento wow, assim, sabe? Eu imagino bem aquelas palestras estilo Steve Jobs, assim, que ele vai construindo uma coisa até chegar numa coisa legal. A gente tem mais uma pergunta aqui da Meirelle. Esses conceitos de storytelling funcionam bem também para livros grandes? Ai, calma que eu não encontrei aqui a pergunta dela. Mas funciona muito bem, inclusive.
Na verdade, eu sou uma autora, né, publicada. Eu escrevi um livro de não ficção sobre violência no parto. Faz alguns anos disso, inclusive agora teve essas reviravoltas, essas últimas notícias ali que pavorosas, né? Mas enfim, foi um livro de mais ou menos umas 200 páginas, mas dava para ser para um livro gigante de ficção, enfim. É justamente disso, de apresentar o problema, encontrar quais os obstáculos que impedem que esse problema seja resolvido e no final apresentar uma solução. Se você vai fazer tipo de um livro grande, Senhor dos Anéis, coisa assim, também tem todos os passos ali. Não digo qualquer, porque sempre tem um ou outro autor que gosta de uma maneira um pouco diferente, mas, digamos, 90% dos livros, das séries, dos filmes, de tudo, segue essa estrutura. Tipo, acho que quando fala em storytelling, uma das primeiras coisas que eu lembro até é o Projeto Humanos, do caso Evandro também. Aquilo lá é gigantesco. Tipo, todos aqueles milhões de episódios de muitas horas de duração, e ainda assim ele consegue encaixar um storytelling muito massa naquilo ali. Até também outro exemplo foi no meu TCC, que eu fiz uma análise do filme do O Irlandês, que é um filme de 4 horas, assim, e eu encaixei certinho também ele nisso dali. O storytelling é legal por conta disso, tipo, é meio mágico, assim, como as coisas se encaixam automaticamente naquilo ali. Vamos lá, galera. Mais perguntas? Manda. Se alguém que tiver interesse, né, em aprender um pouco mais sobre storytelling, eu indico muito o livro A Jornada do Escritor. Eu vou colocar o link aqui. Eu estou lendo ele agora e é fantástico. Ele explica muito bem essa parte da jornada do herói, do que acontece em cada etapa da história. Como que é o nome do livro? Estou pegando aqui o nome Ah, tá. do escritor para jogar. Ah, tá. Uhum. A Jornada do Escritor, escritura mítica para escritores. Fica a dica aí, então, pessoal. Não esqueçam também de carimbar o passaporte da palestra. Façam lá um resuminho, vai ser show. E esperem por mais coisas criativas que vêm aí, porque tem algumas ideias, umas coisas muito boas que estão para chegar. Esse mês de agosto agora já vai ter coisas novas, então fiquem atentos aí. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, acho que a gente já pode encerrar por aqui. Qualquer coisa pode mandar para a gente. Se tiver alguma pergunta, posso encaminhar para a Thaís, posso responder também. Então fiquem à vontade para falar com a gente, é só chamar ali no Teams, responder aqui nesse chat mesmo, o que for, sintam-se à vontade. É nóis, então. Valeu, Legal, gente. galera. Obrigada. Tchau, tchau.